Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio, de 1º de setembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com o PIB dos Estados Unidos, PCE e anúncio de demissão de dirigente do Fed. Por meio de carta publicada em rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a demissão da diretora do Fed, Lisa Cook. A justificativa seriam supostas fraudes hipotecárias. Trump baseou a decisão no artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos e no Ato do Fed de 1913, afirmando não ter, abre aspas, confiança na integridade de Cook, fecha aspas. A decisão do presidente Trump foi vista como uma interferência política em uma instituição historicamente autônoma e independente. Isto propiciou aumento de inclinação na curva de juros dos Treasuries durante a semana, com os vértices curtos em queda e os longos em alta. Lisa Cook, por sua vez, afirmou que não deixará o cargo, contestando a legalidade da decisão e a autoridade do presidente para removê-la. Assim, o impasse deve resultar em uma disputa judicial. Na agenda de indicadores, tivemos a segunda leitura do PIB do segundo trimestre, crescimento de 3,3%, um avanço diante da leitura anterior de 3%. O consumo pessoal avançou entre as duas leituras, passando de 1,4% para 1,6%. A inflação PCE saiu de 0,3% para 0,2% no mês de julho, em linha com as expectativas de mercado. Em 12 meses, o índice cheio avançou para 2,6%, enquanto o núcleo teve leve alta, chegando a 2,9%. Tivemos também falas de membros do Fed. Thomas Barkin repetiu que vê os juros bem posicionados para lidar com pressões inflacionárias e com o mercado de trabalho. John Williams afirmou que corte de juros seria uma possibilidade em todas as reuniões a partir de agora. E na França, o primeiro-ministro François Bayrou anunciou que submeterá seu plano de cortes para a redução do déficit a um voto de confiança na Assembleia Nacional no dia 8 de setembro. Contudo, cresce o receio de que a votação de confiança possa resultar em sua queda. E para os próximos dias, o que temos na agenda? A semana começa com o feriado de Labor Day nos Estados Unidos e será marcada por dados do mercado de trabalho, JOLTS, ADP e Payroll. Destaque também para os PMIs de indústria e serviços, os índices ISM de manufatura e serviços e para o livro bege do Fed. Na zona do euro, teremos a agenda também recheada, PMIs de indústria e serviço, PIB do segundo trimestre e prévia da inflação CPI. E na China, a atenção se volta para os PMIs de manufatura e serviços. E no Brasil, como foi a semana? Panorama global, política comercial e IPCA 15 agitaram os negócios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior para iniciar consultas e medidas com base na Lei de Reciprocidade Econômica. A iniciativa busca responder à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O Conselho Monetário Nacional regulamentou 30 bilhões de reais em crédito para setores afetados pelas tarifas. Os recursos serão destinados a capital de giro, investimentos produtivos e inovação. Segundo o Ministério da Fazenda, não haverá impacto primário nas contas públicas. O governo federal lançou linha de crédito de 12 bilhões de reais para fomentar tecnologias da indústria 4.0 e modernizar o parque industrial. Do total, 10 bilhões vêm do BNDES e 2 bilhões da FINEP, exclusivos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O CAGED registrou a criação de 129.775 empregos formais em julho, o menor saldo para o mês desde 2020, e 32,2% abaixo de julho do ano anterior. Apesar disso, todos os 5 grandes setores da economia, serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária, tiveram saldo positivo. O resultado primário do governo central em julho teve déficit de 59,1 bilhões, próximo à estimativa de mercado. O maior impacto veio do pagamento extraordinário de precatórios, que totalizou 60,5 bilhões de reais. O IPCA 15 de agosto caiu 0,14%, ficando acima da mediana de mercado, que esperava queda de 0,20%. Os serviços subjacentes subiram de 0,45% para 0,55%, enquanto os serviços gerais recuaram de 0,70% para 0,5%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,95%. Por fim, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que os juros continuarão em nível restritivo até que a meta da inflação seja alcançada. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Por aqui, os investidores acompanharão os desdobramentos sobre a possível aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica como resposta à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos.
Ficarão de olho também no projeto que amplia a isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000. Pelo lado dos indicadores, teremos divulgação do PIB para o segundo trimestre e produção industrial do mês de julho. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Lá fora, espera-se desaceleração para os dados do mercado de trabalho americano. Dessa forma, tende a aumentar a probabilidade de corte de juros, o que pode gerar viés de queda para a curva das treasuries e desvalorização do dólar globalmente. Esse cenário de arrefecimento da atividade, sem sinais claros de recessão, combinado com a expectativa de iminente flexibilização monetária, beneficia a valorização das bolsas e das commodities. Por aqui, os ativos devem acompanhar o movimento externo, com valorização do real frente ao dólar em linha com outras moedas emergentes. A curva de juros deve ceder e reduzir prêmios de risco, na esteira da queda do dólar e do ambiente externo de propensão ao risco. Já o Ibovespa tende a se valorizar, impulsionado pelas bolsas internacionais e pelas commodities. Conforme falamos nas últimas edições do podcast, com a Selic alta, as alocações em CDI seguem bastante atrativas. Os fundos BB Referenciado DI Perfil, BB Renda Fixa Institucional e BB Renda Fixa Corporate Bancos, todos no artigo 73A, seguem como ótimas opções. Já no artigo 75B, seguimos dando destaque ao BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30, fundo que alia crédito privado à análise de fatores ASG. Com a expectativa de retirada de prêmios da curva, entendemos que pode ser iniciado um movimento de alongamento das carteiras. E neste sentido, os fundos BB Previdenciário Renda Fixa e RFM e o BB Previdenciário Renda Fixa IMAB voltam a ficar no radar dos investidores. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. E se tiver sugestões de temas para tratarmos aqui, já sabe, manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.